todos são bem-vindos. Então buscamos aproveitar bem esses momentos que aqui viemos para nos alimentar sobre os ensinamentos de Cristo Jesus. Então hoje compreendemos que quando Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, nós precisamos também do alimento da alma. Então, neste momento, que todos nós possamos bem alimentar a nossa alma, né? E sair daqui mais revigorados na nossa fé, num bom ânimo e seguir em frente. Então, para nosso início da doutrinária, eu vou ler o Sabedoria Todo Dia para o dia de hoje, 22 de janeiro, que nos diz assim: não o entendem? Mas o que mais vale é o que você sente, diz e faz. Apoie-se na força da sua fala, na verdade e no sentido que ela tem, e não se frustre com as incompreensões. Os mártires que foram entregues aos leões, que foram queimados ou crucificados, não abandonaram a fé em Cristo. Creia nisso e diga para si mesmo: o principal não é que as pessoas me entendam, pois isso depende do que são. O mais importante é sentir que as verdades que penso e expresso um dia resplandecerão. Vive feliz quem bem se entende consigo mesmo. Então a mensagem vem nos dizer que nós temos que nos preocupar conosco, não com a opinião dos outros, né? Então, às vezes a gente fica chateado que as pessoas não nos entendem, né? Mas o que mais vale é o que a gente sente, é nós conosco mesmo. O que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz. É isso que é o mais importante, né? Então é para nós nos apoiar na força da nossa fala, que é falando bem, na verdade, né? Falar sempre a verdade, e no sentido que a nossa fala tem, e não nos frustrar com as incompreensões dos outros, né? E daí dá o exemplo dos mártires, né? Hoje nós não precisamos nos sacrificar com a nossa vida. Lá no início do século, as pessoas que se diziam cristãs chegaram ao ponto de dar a sua vida na fé do ensinamento de Jesus, seguindo Jesus, né, até o ponto de entregar a própria vida. Não negaram Jesus. Hoje, nós não precisamos mais dar o nosso sacrifício físico de sangue para seguir Jesus. Hoje a gente compreende Jesus e começa a vivenciar no nosso dia a dia o que ele veio nos ensinar, que é amar a nós e amar o próximo, né? Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Então é para nós crer nisso. O principal não é que as pessoas me entendam, pois isso depende do que são. Então cada um vai ser como é, né? Então às vezes tem pessoas mais elevadas que nos compreendem, tem outras que gostam de criticar e nos criticam, mas é com elas daí o problema, não é conosco. Nós temos que cuidar de nós. Então o mais importante é sentir que as verdades que nós pensamos e exprimimos, isso um dia vai resplandecer. Então vai depender de nós. É para nós viver feliz, e vive feliz quem bem se entende consigo mesmo. Eu tenho que estar em paz comigo mesma. Nós devemos estar bem conosco mesmo, né? Tem que começar em nós, né? Então, com essa mensagem que já nos educa bastante, eu convido a todos para nós fazer a oração para a parte mais importante, que é do Evangelho. Então vamos nos dirigir a Deus, a nosso Criador,
Pai de amor, Pai de bondade, que Ele nos abençoe e que o nosso irmão maior Jesus possa nos assistir nesse momento e nos abençoar naquilo que nós mais estamos precisando. Senhor Jesus, nos auxilie para bem compreender a mensagem do Evangelho que Tu trouxesses para nós aqui no planeta Terra. Que nossos anjos da guarda nos asserenam para nós bem compreender e bem vivenciar no nosso dia a dia. Que o nosso irmão Glênio seja assistido pelos Espíritos amigos para passar a mensagem do Evangelho a todos nós, esse ensinamento sublime tão necessário no nosso caminho aqui na Terra. Que a Tua paz, Jesus, que o Teu amor nos envolva. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para tentar entender um pouquinho a mensagem do nosso Mestre Maior Jesus, né? Essa oportunidade sublime e luminosa que nós temos do entendimento da sua mensagem. Então nós vamos dar seguimento ao capítulo 13 do Evangelho, que tem como título: Não saiba o que vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão esquerda, que não saiba o que a vossa mão direita dá e a sua mão esquerda não saiba. Então é um capítulo bem longo, né, que nós temos, e hoje nós vamos estudar o item 17, que é sobre a piedade. Nos diz assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que vosso coração se enterneça ante os obstáculos das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não lhes traz as pungentes decepções dos vícios que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Mestre Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, tomando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, é a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e a vós arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo das suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa da indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto.
no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em uma vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios se prepara e enobrece. Essa é uma mensagem de Michel em Bordeaux em 1862. Nos fala sobre a piedade, né? Uma das maiores virtudes que nós temos, e ali fala, né, que a piedade ela é irmã da caridade. Na verdade, é um grande sentimento que nós podemos ter e devemos ter por os nossos irmãos, né? Você se apiedar por alguém, você sentir pena e não ter atitude no bem para auxiliá-lo, de nada vale, como diz o texto para nós, né? Não adianta eu ficar com pena e não ter a ação de tentar levar o auxílio a essa pessoa, a esse irmão que está necessitando, né? Então, é uma das maiores virtudes, né? E Jesus foi um exemplo grandioso para nós, né? Por piedade, Jesus reencarnou na Terra. Nós sabemos disso, né? Por amor, né? E realmente por ter pena dos irmãos mais novos, que somos nós, do nosso Mestre Jesus, né? Ele ficou com esse sentimento de piedade e aceitou a missão de estar encarnado aqui para trazer o seu exemplo de amor, né? Para trazer os ensinamentos tão necessários para nós que nós precisamos para a nossa evolução, né? Então aqui diz, né, que o divino Messias ensinou em sua doutrina tão santa e sublime sobre a piedade, né? Quando essa doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, todos os povos se lhe submeterem, e ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. No momento que nós nos preocuparmos com os nossos irmãos, né, os nossos irmãos, que nós não acharmos que a vida é só nós e os meus, minha volta, minha família, que o meu semelhante precisa de mim, independente do auxílio e da ajuda que ele necessita, né? Independente do que ele esteja passando, sem julgamento, como fala o texto, né? Eu não devo julgar, até porque se eu começar a julgar, eu vou virar juiz e não vou ser piedoso, né? Então, esse auxílio, essa ajuda que eu posso levar é sem julgar, né? O amor realmente maior, que foi trazido por Jesus, é o amor sem julgamento. Ele era piedoso com todos que chegavam até ele, né? Que necessitavam. Nunca se ouviu de Jesus uma palavra de julgamento, de censura, seja o que for. Ele simplesmente auxiliava, orientava e amava. Isso que é realmente ser piedoso, né? Então aqui fala também a respeito que muitos de nós, né, às vezes dizemos, eu não faço bem, mas eu também não faço mal, né? Eu não faço mal para ninguém, mas não faço bem. Então, tipo, se eximindo de você ter aquela atitude do auxílio ao próximo. Eu não ajudo, mas eu também não prejudico ninguém, né? Pelo Espiritismo, nós temos um entendimento que prejudica sim. No momento que eu cruzo os braços para uma injustiça, no momento que eu aceito as injustiças da nossa sociedade, né, as discriminações, todo o mal que é feito ainda, que ainda campeia na nossa sociedade, e eu não faço nada, eu fico de braço cruzado, porque como se não tivesse me atingindo, me afetando, e eu achando que com isso eu não estou fazendo mal,
pelo Espiritismo, pelo entendimento, é fazer o mal. No momento que eu não auxilio, eu não ajudo, né, eu estou deixando que o mal tome conta, que o mal se torne verdade, que a mentira se torne verdade, né? Então, você não fazer o bem é colocado como na igualdade como você fazer o mal, porque você está de braços cruzados, né, aceitando toda a maldade, a injustiça que existe no nosso meio. Então aqui fala no texto, né, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa, quer dizer, eu me sinto tranquilo, eu estou indiferente, mas é uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, aqui trouxe como exemplo, né? No fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quer dizer, é tudo de ruim, né? A minha tranquilidade de não dar a mínima pelo que está acontecendo com os meus irmãos, né? Eu não faço o mal, né? Não estou fazendo o mal, não fui eu que fiz, mas eu também estou de braço cruzado e para mim tanto faz, né? Aconteça o que aconteça, não é comigo, não é essa orientação que veio do nosso Mestre Maior Jesus, para nós nos comportarmos, né? E com certeza nós não vamos evoluir, não vamos ter a possibilidade do crescimento moral que nós tanto buscamos aqui, né? Nós como espíritas sabemos disso, né? O crescimento moral nosso vai ficar estagnado no momento que eu cruzo os braços para o irmão que está sofrendo, né? E aqui no finzinho do texto nosso diz: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios se prepara e enobrece. Então, realmente, né, a piedade é um precursor da caridade, né? Para sermos caridosos, primeiro nós temos que enxergar o meu irmão, né? Ele não pode ser mais invisível para mim. O problema nosso é os invisíveis na sociedade. Uma palestra do nosso irmão Divaldo, ele falava nos invisíveis da sociedade, né? Aqueles que sofrem, aqueles que necessitam do meu auxílio, seja no que for, numa palavra, numa orientação, num gesto de doação material, de alimentos, o que for, né? Eles não podem ser invisíveis para mim. Então, realmente, por isso que o Espiritismo compara, né? Você não fazer o bem, né, sendo igual a você fazer o mal. Se eu não faço nada, né, eu estou fazendo o mal, porque eu estou deixando o mal tomar conta, né? Eu estou deixando o sofrimento ser maior do meu irmão, porque eu fico nessa tranquilidade, né, que não é a tranquilidade que eu preciso ter mesmo. Nós só nos sentiremos tranquilos, em paz, com paz interior, é quando nós amarmos mais e fizermos melhor, auxiliarmos melhor os nossos irmãos. Então aqui a gente trouxe no Espiritismo, né, que no Espiritismo a piedade é uma virtude fundamental. Como disse o texto ali, é a irmã da caridade, que significa sentir compaixão pelo sofrimento alheio, impulsionando ao auxílio e à ação de amor. Não apenas um sentimento de pena. Ela nos conecta aos espíritos superiores, prepara o coração para a verdadeira caridade, combatendo o egoísmo e nos aproximando de Deus, sendo uma emoção celeste que nos move a oferecer consolo à esperança sem julgar. É o que nós falamos ali, né? O julgamento não é compatível com a piedade. No momento que eu me torno juiz e fico julgando, com certeza não vou estender a mão, porque naquele momento que eu for ajudar, eu vou pensar: mas por que esse irmão fez isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele errou? Por que ele deixou de fazer, né? Dentro da minha avaliação do bem e do mal, né? Então, não é papel nosso, né? O nosso papel aqui na Terra não é ser juiz. O nosso juiz maior é Deus. Nós sabemos disso, né? E Jesus é o seu maior representante, que trouxe o exemplo para nós, repetindo o que nós já falamos, sem julgar. Se Jesus fosse julgar todos aqueles irmãos que chegaram até ele por erros, ele não ia ter estendido a mão para ninguém, né? Ele não teria sido piedoso, ele teria deixado por isso mesmo, né? Porque o irmão estava errando, porque Deus sabe, né, que nós somos muito imperfeitos ainda aqui na Terra.
Nós temos um caminho ainda muito longo para atingir a perfeição, mas Jesus veio para mostrar que primeiro, para auxiliar alguém, não devemos julgar, nós simplesmente temos que auxiliar, ajudar quem precisa, não pelo julgamento, né? Então, o que o irmão fez e errou, é com ele o acerto, né? O acerto é dele com ele mesmo. E eu não posso não auxiliar porque o irmão errou. Então, quer dizer que se é o olho por olho, dente por dente, né? Se eu recebo uma pedrada, eu vou devolver, né? Uma pedra ainda maior, não. Eu vou perdoar, que é uma forma de ser piedoso, né? Vou perdoar, vou pedir que esse irmão se arrependa, né? E que melhore para ele não sofrer, ou para ele sofrer menos, porque nós sabemos, né, que a falta de perdão, a falta de amor, né, a falta de empatia nos faz sofrer. Não tem como nós não sofrermos se nós não nos comprazermos no bem. Isso aí é exemplificado, né, e dito por Jesus para nós como orientação. Aqui então fala sobre o que é a piedade espírita. Interessante, né? Compaixão e amor fraterno é se colocar no lugar do outro, sentindo a sua dor e desejando aliviar o seu sofrimento. Um amor prático e desinteressado, sem esperar nada em troca. E nós tivemos muitos exemplos aqui na Terra, né? De se colocar no lugar do outro, né? Que entenderam o sofrimento do outro e que auxiliaram. Vários exemplos, né? Chico, Divaldo, Madre Teresa, quanto exemplo nós tivemos aqui de não julgamento, somente auxílio, orientação, amor, né? E tentar diminuir um pouco o sofrimento do que aquele irmão estava sentindo. Então, a visão espírita é essa, né? A piedade espírita é irmã da caridade. A piedade é o sentimento que antecede e prepara a ação da caridade. Ela enternece o coração para que a caridade possa fluir. Então, primeiro eu tenho que sentir que aquele irmão está passando por uma necessidade e que ele não vai conseguir resolver sozinho, que ele precisa de auxílio, que ele precisa de uma mão estendida, ele precisa de alguém que o ajude, né? Como nós falamos, seja no que for, né? Num gesto de carinho, num sorriso, num aperto de mão, num abraço, numa orientação, né? Num auxílio material, no que for, né? Então, realmente é o preparo para nós fazermos a caridade e nós termos esse sentimento de piedade, né? A caridade é a ação, a piedade é um preparo, na verdade, para nós termos essa ação, porque eu realmente estou sentindo, né? Estou tendo um pouco de sofrimento, pelo menos que seja, com o sentimento do meu irmão, né? Estou tendo um pouco de empatia, né? Que tanto nós precisamos em relação aos nossos irmãos, né? Aproximação espiritual. Devolver a piedade atrai espíritos benfeitores. Desenvolver a piedade atrai espíritos benfeitores que nos auxiliam a praticar o bem. Isso é a parte científica do espiritismo, né? Se eu pratico o bem, né? Se eu desenvolvo a piedade, no caso, essa grandiosa virtude, né? Eu vou passar a vibrar uma sintonia boa, né? De equilíbrio, de paz, de amor, energia positiva, como a gente diz, né? O que eu vou atrair? Cada vez mais espíritos bondosos que vêm me orientar, espíritos amorosos que vêm me auxiliar, né? No que eu preciso, né? Na minha jornada terrena. Então, quanto maior o bem que eu faço, mais eu atraio o bem para mim. Isso é automático, né? Isso é o espiritismo que realmente ensina para nós. É a lei de ação e reação, de causa e efeito, né? Então, no momento que eu estou me preocupando com o meu irmão, né? Tendo piedade dele, vendo uma forma de ajudar, de o auxiliar, né? A minha vibração já é uma vibração alta, já é uma vibração, né? Luminosa. Eu vou atrair espíritos que vão se comprazem nessa faixa vibratória, né? Do bem, do amor, do auxílio. O contrário, infelizmente, é verdadeiro, né? No momento que eu tenho raiva, né? Que eu tenho rancor, que eu não perdoo, né? Eu vou vibrar nessa faixa muito baixa. Infelizmente, eu vou atrair irmãos que vão se identificar comigo nesse momento, né? E aí, o que já estava ruim vai se tornar pior ainda.
né? Então, infelizmente, eles vão puxar para baixo ainda mais aquilo que eu já estou sofrendo. Já estou em desequilíbrio, o meu desequilíbrio vai ser pior. Então, por inteligência, né, que nós possamos vibrar no bem, agir no bem, pensar no bem para o meu irmão, para facilitar a nossa jornada aqui, para nós sofrer um pouco menos, né? O oposto da indiferença. A piedade é o contrário do egoísmo e da indiferença, que afasta o homem do sofrimento do próximo. Quer dizer, eu só penso em mim. O egoísmo realmente, como falou no início do texto, né? O egoísmo e o orgulho são as piores mazelas que nós temos aqui na Terra, ainda como espíritos em evolução, né? O orgulho muitas vezes não me deixa pedir perdão. O orgulho acaba tapando os meus olhos para muitas coisas erradas que eu estou fazendo e eu estou achando que está totalmente certo, né? E o egoísmo também é terrível, né? Porque aí eu pensar só em mim e nos meus, né? O meu mundinho ali dentro da família, só eu e aqueles que estão sob minha proteção, né? Então, olha que triste, né? Já pensou se Jesus fosse assim? Com certeza não teria vindo aqui, né? Então, o seu exemplo do não orgulho, o exemplo de Jesus do não egoísmo, é o exemplo a ser seguido. Então, quanto menos orgulho, menos egoísmo nós tivermos, melhor vai ser a nossa caminhada, quer dizer, né? Menos difícil vai ser a nossa estada aqui. Então, sempre falo o Espiritismo e bate muito sobre a questão do orgulho e a questão do egoísmo, né? Como a piedade se manifesta, segundo o Espiritismo, sentimento e ação. Pode ser um pensamento, pode ser uma oração, um olhar de compaixão ou um ato de doação, mesmo que simples. É o que nós falávamos, né? Sentimento e ação. Eu sinto, né? Eu tenho piedade do meu irmão, mas eu vou agir. Eu não vou ficar de braços cruzados, achando, né? Eu tendo a possibilidade de auxiliar, a oportunidade de auxiliar, e eu simplesmente vou virar as costas porque não é comigo, né? Então, eu sinto o sofrimento do meu irmão, mas eu vou para a ação. E aqui fala, desde uma simples ação, um pensamento, que é o que nós falamos muito sobre energia, né? O que eu emito no universo é o que vai voltar para mim, né? Então, o meu pensamento de que o irmão vá bem, né? Se eu sofri uma ofensa, que eu perdoo ele, que ele se arrependa, né? Esse pensamento de bondade, de amor, que todo mundo seja feliz, porque eu só vou ser feliz quando todo mundo estiver feliz, não tem como, né? Os espíritos superiores, eles são espíritos felizes, mas por quê? Porque eles não param de trabalhar no auxílio de quem é infeliz, quem ainda está procurando felicidade, né? Esse é o maior objetivo deles, na verdade, essa é o que eles buscam o tempo inteiro, né? É agir no bem, né? Mesmo que eles já atingiram um entendimento maior, né? Que amam a todos, mas o amor deles eles põem em ação, auxiliando o próximo, né? Então eu não tenho como pensar que eu vou ser feliz se os meus irmãos estão infelizes. É impossível. É impossível. Eu não vou conseguir viver num meio onde todo mundo está sofrendo e eu não dou a mínima para isso. Eu não tenho atitude nenhuma no bem para auxiliar o meu próximo. Que felicidade é essa, né? É como traz o Espiritismo para nós na questão do inferno, do céu e inferno, né? Que é tão claro, tão luminoso, né? Essa fé raciocinada do Espiritismo é existir o céu e o inferno. Um filho meu vai para o inferno e eu vou para o céu. Mas que céu é esse? Que céu é esse que eu sei que meu filho está sofrendo lá, mas eu não dou a mínima para ele porque eu estou no céu, né? Sim, mas que céu, que tipo de céu é esse? Não existe isso, né? Então, o que nós falamos, né? Como vem as mensagens de Jesus. A minha proporção de felicidade é a quantidade de felicidade que eu estendo ao meu próximo. É diretamente proporcional. Quanto mais lágrimas eu enxugar, mais lágrimas minhas serão enxugadas, né? Isso aí é bem claro para nós, né? Combate ao egoísmo, né? Mais uma manifestação da piedade. Ao sentir a dor do outro, o egoísmo diminui, abrindo espaço para a humildade e o amor ao próximo. Então, né? Se eu me dou conta do sofrimento do meu irmão, automaticamente o meu orgulho vai diminuir, né?
Eu vou e principalmente entender o porquê que ele está sofrendo, né? E não julgamento, que é o que nós falamos, né? O não julgar. Em resumo, a piedade no Espiritismo é um impulso divino para o amor e a ação, uma virtude que nos humaniza e nos guia para a prática da verdadeira caridade, fundamental para o nosso progresso espiritual. Aqui falando em relação ao progresso espiritual, né? Não tem como eu progredir espiritualmente, eu melhorar, eu sair daqui melhor do que eu cheguei aqui na Terra, se eu não fizer o bem. Se eu não for piedoso, se eu não for caridoso, se eu não estender a mão. Não tem como. Não tem. Eu vou sair, eu vou ficar estacionado, né? E aí, com certeza, né, quando eu estiver no plano, na erraticidade, como nós falamos, né, eu vou me arrepender da oportunidade que eu tive, das oportunidades que passaram na minha frente, de eu poder fazer o bem. Quanta oportunidade nós temos de fazer o bem, né? E como nós entendemos, né, o maior remédio para a depressão é auxiliar o próximo. Se você quer diminuir a tua depressão, se você quer, né, aplacar um pouco desse teu sofrimento, é auxiliar o teu irmão, é estender a mão. Se eu me ocupar fazendo bem, com certeza Deus vai me olhar e vai ocupar a minha mente, né, com esse bem que eu estou fazendo, preenchendo ela para mim, tentando passar por essa depressão, essas dificuldades que nós temos, né, de nos conhecermos, essas dificuldades que nós temos, né, que durante a vida acontece com todos nós aqui ainda, né, encarnados nesse plano. Então, o remédio grandioso é amar e fazer o bem ao próximo. A piedade com Jesus. Com Jesus, essa virtude atingiu o ápice. Ele foi o exemplo da piedade, do amor ao próximo, do entendimento da dor do outro e do amparo aos seus semelhantes. Então, realmente, nós temos como referência maior, né, como fala no Livro dos Espíritos, né, em quem nós nos devemos espelhar e ter como referência aqui na Terra é Jesus. É o nosso mestre maior, né? E aqui realmente ele foi o maior exemplo de todas as virtudes, né? E a piedade é uma delas, né? Como fala aqui. Como ele teve piedade dos seus semelhantes, em tudo que ele auxiliou e protegeu dentro da sua estada conosco aqui, né? E por isso que ele continua sendo, né? E vai ser para nós para sempre aqui no nosso planeta a nossa referência maior de amor e de tudo que é bom. Quando nós pensamos em coisas boas e pensamos num ser, o ser maior que representa as coisas boas é Jesus. Tudo que ele fez foi de bondade, foi de amor, né? Nunca julgando, nunca apontando o dedo, nunca discriminando, só auxiliando, amando e orientando, né? Isso foi o que nosso mestre fez quando esteve aqui. A piedade ainda é desconhecida para nós e lentamente nela vamos penetrando aos poucos, porque imperfeitos que somos, estamos aprendendo a amar. Estamos dando os primeiros passos e aos poucos, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos emocionamos diante da sua grandeza. Na realidade, estamos começando a conhecer Jesus, a entender a amplitude desse amor, porque para ser seu amigo, né, para ser amigo de Jesus é preciso amar. Realmente, quanto mais nós amamos, mais nós nos aproximamos dele, né? Não que ele não nos ame, nós estamos falando de nós, né? Independente das nossas ações, das nossas atitudes, se nós somos piedosos ou não, ele é piedoso, ele é caridoso, ele nos ama, né? Então, aqui fala, quer dizer, quanto mais nós formos colocarmos para fora as nossas virtudes, mais nós nos aproximamos do amor maior, né? Que nós temos aqui como referência maior de amor, nosso Mestre Jesus, né? Ele simboliza o que é o amor para nós aqui. Então, orientações que chegam para a nossa melhora. Emmanuel, no livro Pão Nosso, fala o quanto Jesus desceu para poder se elevar. E como diz Emmanuel, desceu sem perder a altura. Ainda não podemos ter a exata noção do significado da vinda de Jesus para ter conosco. Quer dizer, repetindo, ele veio até nós por piedade, né? Por amor. Aceitou a missão aqui, né? Por puro amor. Então, como o tema hoje é piedade,
voltando, né, a referência maior de piedade é Jesus. Foi por piedade que ele esteve aqui. Foi por nos amar, né, grandiosamente que ele esteve aqui e deixou as suas mensagens, né? Então, como o apóstolo Paulo falou na epístola sobre o mistério da piedade, ainda não a compreendemos realmente, porque nem compreendemos os gestos de Jesus ao ter conosco. Quanto amor, bondade, caridade e piedade, a doação total, a abnegação, a entrega, o sentir a dor do outro, que ainda é um mistério para nós. Aqui dá para entender o que o apóstolo fala sobre o mistério, né? Porque nós, por diferenças ideológicas, por valores que a gente tem muitas vezes, né, a gente não entende o sofrimento do irmão, né? Então, ainda continua sendo um mistério pela nossa pouca evolução, né? Como é que eu vou ter pena de alguém que matou muitas pessoas e está preso? Por que eu vou ter piedade dele? Tenho que ter piedade dele, porque ele errou, como todos nós erramos. O erro dele foi maior, claro, né? Crimes hediondos, né, que a gente vê por aí. Mas eu tenho que ter piedade dele. O meu pensamento não é que ele seja castigado, o meu pensamento é que ele seja auxiliado para mudar. E isso que Jesus fez conosco, né? Ele veio nos auxiliar para nós mudarmos os nossos erros. Ele não recriminou os criminosos, as pessoas que de má vida ou que fosse, né? Ele simplesmente tinha pena e tentava orientar. E é o que nós devemos fazer, né? Pelo exemplo dele, é o que nós devemos fazer. Eu não posso desejar o mal para o meu semelhante, independente do gesto que ele teve. Eu não posso, eu não tenho esse direito, né? Então, até porque nós sabemos que o que eu desejar, repetindo, né, vai voltar para mim. Então, se eu desejo que seja morto, se eu desejo que a pena de morte seja colocada para extirpar aquele elemento da sociedade, como é chamado, né? Não é por aí a saída nossa, né? Não é por aí que nós vamos tentar sermos melhores e crescermos como espíritos imortais. Eu não posso desejar o mal. Eu não posso, não devo desejar o mal, né? Nós temos a nossa justiça aqui dos homens para cumprir isso, né? Mas assim, ele vai ter um encontro com ele mesmo, como nós temos os nossos erros, já tivemos e vamos continuar tendo, né? O que nós erramos, a gente tenta, vamos nos encontrar conosco mesmo. Não é Deus que vai apontar o dedo para nós, é a minha consciência que vai dizer isso. Então, aquele irmão que teve um erro muito maior, ele precisa de piedade, sim, ele precisa de oração, ele precisa de prece, ele precisa de bom pensamento para quê? Para se dar conta do erro. Porque se a gente só muda quando nós nos damos conta que estamos errados. Enquanto eu não me dou conta que eu estou errando, eu não vou mudar. Eu não vou conseguir mudar, porque eu estou achando que eu estou certo. Que a minha revolta está certa, que eu tenho que eliminar o meu irmão. Para mim é certo, porque eu sofri quando eu passei por isso, pelos meus traumas, né? Então aquele irmão também não merece viver. Eu estou sofrendo, ele tem que sofrer também. Então, o pensamento nosso de amor, de piedade, né, pode ser através de prece, de orações, né, para que ele se encontre, se arrependa. E o primeiro passo para ser auxiliado, nós subimos no Espiritismo, né, é o arrependimento. No momento que eu me arrependo, né, que eu peço para Deus auxílio, sempre vem o auxílio. Porque Deus é puro amor. Os Espíritos de luz são puro amor. Jesus é amor. E eles não desamparam ninguém. Maria, mãe de Jesus, né, é amor. Então vai ter auxílio, independente do erro que nós tivermos, vai ter irmãos que vão nos ajudar e vão nos auxiliar. Então o que nós temos que pedir é para que esse irmão se arrependa e peça ajuda, né? Aí sim nós vamos estar auxiliando alguém que cometeu um erro muito grave. É piedade, isso, né? É agir na piedade, né? Jesus demonstrou os valores do espírito, o sentimento, a não riqueza material ou ao poder. Sua vinda foi um divisor de águas de antes e depois dele. É o que a gente fala, né? O Espiritismo traz para nós. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É o sentimento que nos comove diante do sofrimento dos nossos irmãos, dominando assim o nosso orgulho e o nosso egoísmo, como nós falamos, né?
A caridade nasce como o sentimento da piedade, que está aliada a uma sensação de compromisso e respeito com o outro, sem impor condições. Essa é a verdadeira caridade, né? Eu não imponho condição para auxiliar o meu irmão. Eu auxilio porque é o meu dever, né? É o dever de amor, eu tenho que auxiliar e estender a minha mão, independente da profissão que eu estiver, né? Independente se eu já me aposentei, eu posso continuar fazendo caridade, posso continuar sendo piedoso, trabalhando no bem, né? Como tem coisas para nós nos ocuparmos, né, na nossa sociedade para auxiliar os nossos irmãos. Nós por acomodado, muitas vezes nós não fizemos, né? Mas aí vai de cada um. Quanto mais eu ajudar, melhor vai ser a minha jornada aqui repetindo, né? Então, para encerrar, nos diz aqui o texto de orientação: todo ser humano tem o desejo de ser feliz e superar o sofrimento. E o reconhecimento dessa igualdade nos leva ao sentimento de piedade, independente de encararmos o outro como amigo ou como inimigos. Então é mais um, né? Nós amarmos os nossos inimigos, como tem a passagem do Evangelho específica para isso, né? Amar o meu irmão que é diferente de mim, né? Ser piedoso com o meu irmão que pensa diferente do que eu penso, que tem atitudes diferentes do que eu tenho, né? Então, o meu auxílio ao meu semelhante não é o julgamento, né? Repetindo o que nós já falamos, é o estender a mão. Se eu vou estender a mão e vou selecionar aquelas pessoas que eu acho que merecem ou não merecem, eu vou estar dando uma de Deus, né? Eu não tenho, né? Eu não posso colocar o merecimento ou o não merecimento às pessoas. Isso vai do meu sentimento, dos meus valores que eu tenho e que o Espiritismo nos ajuda e nos transforma tanto, né? Para melhor. Então, não julgar, amar, não discriminar, estender a mão a todos que necessitam. Até porque eu necessito, né? O tempo inteiro que me estendam a mão, todos os dias da minha vida, eu sempre necessito que alguém me auxilie, né? Se tem um serviço que me auxilia, eles estão estendendo a mão para mim, por mais que estejam recebendo. Um simples lixeiro que passa a tirar sujeira da frente da minha casa é um trabalho nobre, né? Que está me auxiliando na minha estada aqui na Terra. Então, todos têm valor, independente de quem seja, todos têm o seu papel, né? Então, se o irmão errou, eu não posso julgar, né? Eu preciso auxiliar, né? Como fala aqui, às vezes não é numa atitude de você pegar alguma coisa material, não, às vezes é num pensamento, numa oração, no querer bem, querer que a pessoa melhore, né? Por mais que ela errou, mas eu não posso desejar o mal. Aí sim eu vou estar andando de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, que trouxe para nós a estrada e o caminho a ser seguido, né? Ele está ali, está no Evangelho, né? Está nos exemplos dos grandes que tiveram aqui conosco. Quanto exemplo de amor que eles deixaram para nós aqui. Então é simples, né? Para nós é bem simples olhar. Claro que é difícil ainda nós colocarmos em prática, mas graças a Deus nós temos a doutrina espírita, né? O Consolador prometido, que é tão luminoso, que nos traz uma fé tão raciocinada sobre o bem, sobre o mal, sobre o certo, sobre o errado, né? Que nos esclarece tanto, né? E que se baseia nos ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus, que é o representante maior de Deus, né? Como nós precisamos de Jesus, e Ele sabe disso, né? Que nós precisamos dele todo dia, né? Para nos iluminar as nossas mentes, para nós fazer menos bobagens, né? Que a gente faz bastante por aí. Então, que essa aulinha que trouxe esse espírito de luz para nós, né? Sobre a piedade, nos auxilie, né? Porque aqui nós terminamos a aula teórica, né? Quando botar o pé para fora da porta é a aula prática. Então, que essa aula prática, né, a gente possa botar em ação pelo menos um pouco da teoria que nós aprendemos aqui. Que assim seja. E assim seja. Agradecemos ao irmão Bento pela explanação do Evangelho e graças ao estudo da doutrina espírita, ela nos afirma, ela não diz fora do espiritismo não há salvação,
ela nos afirma: fora da caridade não há salvação. Então, se nós queremos nos salvar, a meta é praticar o bem, fazer a caridade. E para nós chegar ao ponto de fazer a caridade, nós temos que ter essa virtude que foi trabalhada hoje, né? Ter piedade. Quando nós nos deixar tocar pelo sentimento da piedade com o nosso irmão, quando ele está precisando de uma ajuda, ou quando ele está errando, e nós não julgar, ter piedade, não julgar e se erguer ele. Quando um irmão nos agredir e nós ter a piedade e perdoar, nós estamos daí praticando a caridade, né? E é o convite, né? Para nós chegar à caridade, temos que primeiro sentir piedade daquele que errou. Graças a Deus, né, nós temos essa bênção de compreender com clareza. Então agora vamos fazer uma caridade. Vamos orar pelos nossos irmãos. Cada um pensa em quem quer auxiliar de uma maneira ou de outra. Então elevemos juntos a Deus, agradecendo ao Pai pelo auxílio que o Mestre Jesus nos trouxe, encarnando na terra e nos ensinando o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, te agradecemos pelo teu amor por todos nós, viestes nos ensinar a lei do amor. Nos ajude a não economizar essa atitude de amar, de auxiliar e de servir. Jesus, abençoe aqueles, assim como nós, que erraram e ainda erram, assim como nós. Nos auxilie como todos, uma família, em despertar o nosso coração para o trabalho do bem, da paz, do amor. O amor a nós mesmos, o amor ao nosso próximo, o amor até ao ponto de amar o inimigo. Não deixe, Jesus, nos economizar esse sentimento nobre de amar e de servir. Toque o coração de todos os governantes para que possam conduzir o seu povo com amor e justiça, com vida digna e como uma grande família, Senhor, galgar um mundo feliz. E que esse mundo íntimo que habita em nós possa ser desejar a alegria de viver, de amar e de servir. Faça, Senhor, de nós um instrumento do teu amor, aonde o Senhor nos colocar. Assista, Jesus, através dos teus mensageiros, os passistas, que vão ministrar a fluidoterapia. Abençoe a todos os irmãos, que os nomes estão na caixinha, onde eles pedem auxílio e oração. E abençoe todos aqueles que nós trazemos na mente e no coração, e de uma maneira ou de outra, rogamos que os abençoe. E que tua paz, Jesus, permaneça com todos nós. Que assim seja.